A convocação dos suplentes foi em torno do decreto, porque o regimento é omisso em torno disso. Então, todo o processo foi pelo regimento e a todo instante, tanto a Brisa quanto o Daniel, que é membro da comissão, estavam cientes disso. Era pacificado. Foi pacificado pelo decreto. Exatamente. Todo o processo pelo decreto. Agora, nas vésperas, eles acionaram a justiça, e aí eu tô falando que é uma interferência, porque em nenhum momento foi julgado o regimento interno da casa dentro desse processo. E aí, quando a justiça derruba a primeira sessão, que seria ontem, a gente entendeu, ok, não vamos falar que é uma interferência. O desembargador teve uma interpretação, ao meu ver, criativa, mas vamos respeitar as 24 horas. Mas a gente respeitou as 24 horas, colocando para amanhã, e ainda assim derrubaram de novo, insistindo nas 72 horas, que não é considerado porque o decreto federal sobrepõe o regimento interno. Então, eu já soube aqui que a Procuradoria já está se manifestando, mas claramente tem que estar com embargo de declaração, porque existe justamente uma omissão e uma contradição. Seria ainda hoje? A Câmara entraria ainda hoje? Não sei ao certo, mas vou confirmar. Sim. A Procuradoria da Câmara, a assessoria jurídica, entrou com recurso com a decisão do desembargador ontem, Cornélio, né? Alves. Isso. Já saiu algum resultado desse recurso? Não. E hoje vai entrar uma novamente com a decisão do juiz Arthur Cortez. Isso. Então aí vão esperar ainda 2 decisões. Inclusive o do Cornélio vem nesse sentido. A Procuradoria fez esse questionamento. Se o desembargador vai levar em consideração o decreto ou o regimento. O que não pode acontecer aqui é levar a interpretação dos dois e para beneficiar com que a Brisa tenha a nulidade do Vereador, processo. como é que está o clima entre os seus colegas? Agora pedir um outro tipo de análise com relação ao que o senhor trouxe como interferência do judiciário. Eles estão lendo isso como? Bom, Nath, eu vou só narrar aqui uma história pretérita a tudo que está acontecendo agora, que é o seguinte. Domingo existia uma expectativa muito forte de bastidores que a gente não tinha todos os votos, e de fato não tinha. Só que depois do horário do almoço pro final do domingo, início da segunda, começou a ter uma pressão popular muito forte em torno do assunto, até porque o brasileiro, ele normalmente, inclusive nas eleições, ele vai tentar decidir o voto dele lá nas vésperas. Então, na véspera da votação agora, todo mundo cobrou um posicionamento dos vereadores e a gente começou a virar esse jogo. Virado o jogo, vendo que não tem mais nenhum tipo de articulação, eles acionaram a justiça. Hoje, em específico, eu não tive contato com nenhum vereador. Nenhum. Eu fiquei muito buscando o processo, lendo, dando entrevista, tentando fazer com que a gente não seja engolido por toda essa narrativa e o movimento que eles estão fazendo contrário ao que já estava predisposto, como são as sessões. Então, eu vejo que os vereadores, eles não vão se posicionar em torno da relação do judiciário, até porque eles não quiseram se posicionar em torno do voto. Agora sim, eu como denunciante, eu tenho que, no mínimo, ir até as últimas instâncias e as últimas consequências para poder fazer valer o processo. Porque eu não fiz o processo como estão tentando colocar perseguição política. A Brisa colocou na defesa dela que eu fiz violência de gênero. Isso que eu ia perguntar, como é que você está vendo essas denúncias? São denúncias até, acusações graves contra você, contra os outros vereadores, né? De violência de gênero, violência religiosa até, né? Inclusive, o pessoal hoje, os militantes do PSOL colocaram cartazes, seguraram cartazes e postaram no Instagram, e a vereadora Brisa, ela repostou. A partir do momento que ela faz ali a collab, ela está endossando como se fosse ela, colocando o senhor, relacionando o senhor com a morte da vereadora Marielle, e também o prefeito Paulinho Freire com a morte da vereadora Marielle, porque são do União Brasil, que o União Brasil votou para não caçar seria o mandante da morte da vereadora. Isso é gravíssimo. Tem pior ainda. Quando começou essa articulação que eles viram que estavam virando os votos, ainda no dia de ontem, quando a Brisa entrou no TJ, foi simultâneo. A Brisa entrou, uma hora depois a Natália Bonavide solta um vídeo falando que eu recebi dinheiro, dezenas de milhares, do Paulinho Freire, nesse processo. Esses perfis que se fazem collab soltaram que eu tenho ligação com uma rede de pedofilia, que eu participo de maneira suspeita de contrabando de cigarro eletrônico. Então começaram a criar uma série de ataques porque eu não vejo esses perfis. E eu não estava sabendo disso. Criaram uma série de ataques simultâneos que, ao meu ver, é bom. Por que é bom? Porque a população está vendo que eles, ao invés de tentar se defender, na verdade estão tentando atacar o denunciante com fatos que não se sustentam na realidade
Eu não recebi dinheiro do Paulinho, isso é muito, assim, é ridículo falar isso, ainda mais vindo de uma deputada federal. Evidentemente que eu não participo de uma rede de pedofilia e é claro que eu não faço parte de nenhuma organização que faz contrabando de cigarro eletrônico. Então a população, o cara comum que não é de direita nem esquerda, ele vai olhar assim e fala, caramba, esse cara tá falando uma coisa, essas outras pessoas estão imputando coisas a eles que não faz sentido na realidade. Então eles acabam virando a própria percepção do cidadão comum que não tá ligado na direita e esquerda. Então acho que o fato de ter tornado esse processo um processo popular foi justamente a ideia, primeiro, de que no Brasil as pessoas têm um sentimento que todo mundo faz coisa errada e ninguém é punido. E segundo, a ideia de que a Brisa em nenhum momento se defendeu e, pelo contrário, partiu o ataque não só para mim, mas dos outros vereadores. E agora, diante do processo, eles não tentam em nenhum momento, ainda assim, fazer a defesa do uso, e sim tentar anular o processo. Essas acusações são graves e tudo mais. Você não acha que também caberia você processar esse pessoal, não? Ou você pretende não fazer nada com relação a isso? Então, a Natália Bonavides tem imunidade parlamentar. Algumas pessoas a gente tá... Mas o collab ali é com a turma grande. Algumas pessoas a gente tá processando, mas eu tô processando e não tô à disposição. Porque o que eles querem? Eles vão levantar uma bola para mim, para ver se eu vou tacar, e aí eles vão ganhar visualização e etc. Então, beleza. Se vocês querem me difamar e caluniar, eu vou processar vocês, vai ser tudo no off. O antagonista, né? Vereador, um morador lá da área, lá vizinho da Câmara, tá fazendo uma pergunta aqui se o Brisa Palusa vai acontecer hoje à noite ou pelo fato da sessão ter sido cancelada amanhã ele se encerra. Boa pergunta, não sei, boa pergunta, mas quando eu saí da Câmara eram as 18h10, estava rolando ainda. Porque a programação é até depois das 22. Brisa Palusa. Brisa Palusa. A gente deu aqui a programação de eventos. Tava rolando samba lá. Vereador Faustino, existe um processo tramitando na Comissão de Ética da Câmara, que inclusive foi uma denúncia sua sobre aquele corredor polonês que fizeram com o procurador lá da Câmara, não sei, quando ele foi entregar Leonardo Scher. A intimação. Como é que tá esse processo? É só esse? Tem outro? E também eu gostaria que o senhor falasse também sobre o processo que tá, se tem alguma informação do processo que o senhor ingressou lá no Ministério Público. Denúncia levada ao Ministério Público. Então, não, mas se ele tem mais informações, amor, é justamente através do que você informou que eu tô aproveitando essa pergunta. Vamos ver a resposta. O do Ministério Público está aberto o inquérito, inclusive da primeira denúncia do Rolê Vermelho Bolsonaro na cadeia, a gente chegou a fazer uma segunda denúncia para o Ministério Público. A gente não fez uma segunda denúncia para ele de cassação porque não cabia, que já estava em processo. Mas a gente fez uma segunda denúncia que foi a gente provando, e aí com o ofício que a gente solicitou da Funcart, o uso das emendas da Brisa para um caso ainda pior do que o primeiro, ao meu ver, que ela empenhou emendas em vários eventos privados que cobravam ingresso. E aí a gente fez essa petição, o primeiro já estava aberto o inquérito, a gente pediu para anexar o segundo, a segunda denúncia ao primeiro inquérito, e foi aceito pelo Ministério Público. Então isso aí está em inquérito, não tem ainda nenhum resultado em torno disso. O processo está acontecendo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador Chagas Catarino, que era relator do processo, ele perdeu o prazo, e aí o presidente, Tony Henrique, ele fez uma prorrogação de mais 30 dias do prazo para entregar o parecer. É muita perda de prazo. Muito prazo estranho. Muito prazo perdido. Aí perdeu o prazo. Esse era um prazo muito claro. Ao meu ver, com toda a ressalva aqui, com o vereador Chagas, eu gosto muito dele, é um cara muito gente boa na Câmara, mas ele perdeu o prazo, acho que por não querer dar o parecer, e ali tem algum desgaste com a vereadora, é um cara que gosta de se dar bem com todo mundo dentro da casa, enfim. O presidente Tony Henrique, ele prorrogou o caso para 30 dias, então possivelmente vai ter o desfecho final do plenário, que vai ser a cassação. E aí, caso não ocorrendo, vai tramitar o processo de o vereador Fulvio, inclusive, ele citou até esse caso da tramitação no Conselho de Ética, disse que uma das justificativas dadas foi porque já tinha uma comissão especial instalada para analisar o caso e ia esperar um posicionamento dessa comissão. Então para isso, é possível também que o Conselho de Ética, a Comissão de Ética, opine por cassação? Não, a Comissão de Ética ela pode apenas dar alguns critérios disciplinar. Ela pode suspender o mandato por 15 dias, 6 meses, uma advertência. Essa outra denúncia que você levou ao Ministério Público pode vir a se tornar um novo processo, uma nova denúncia na Câmara? Na Câmara,
depende de como for o desfecho do Ministério Público. Se o Ministério Público indiciar alguma coisa, sem sombra de dúvidas... Eu pergunto assim, vamos supor que a Justiça decrete realmente a perda do prazo, encerrou já a discussão a respeito dessa denúncia que você levou à Câmara com relação ao Bolsonaro na cadeia, rolê vermelho, Bolsonaro na cadeia. Tem a outra denúncia com relação à cobrança de ingresso. Isso pode se tornar um novo pedido de cassação? Eu acho que politicamente não, por relação do desgaste que vai acontecer se o judiciário realmente interferir nesse sentido. Agora, se o Ministério Público ele realmente levar afinco e ter algum tipo de indiciamento e aí ter algo muito mais cabal vindo do próprio judiciário, aí, sem sombra de dúvidas, acho que é mais... É até um caminho natural abrir um processo de cassação dentro da casa, mais uma vez pela Brisa. Vereador, se esse processo for arquivado, né? Como nós estamos suspeitando, né? Que pode ser arquivado. O vencedor nós sabemos quem é, né? A própria Brisa e o seu partido. O partido dela, no caso. Partido dela, né? O seu partido não, o partido dela. Quem será o maior perdedor disso? População, sem sombra de dúvidas. E como a Câmara sai essa história toda? O conjunto dos vereadores? Na sua opinião? Na minha opinião, a Câmara, no conjunto de todos, sai desmoralizada, porque é o que eu costumo falar. Eu sozinho não vou abraçar o mundo. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, mas se o judiciário faz uma intervenção tão clara dessa, eu acho que tem que ter uma reação da Câmara. A gente não pode deixar com que o poder constituído legislativo tenha uma interferência direta do poder judiciário. É como eu falei aqui, a gente está respeitando todas as decisões que estão vindo, mas se for levado em consideração realmente essa interpretação das 72 horas para a intimação do regimento e aí levar em consideração o decreto apenas o prazo final do processo de 90 dias, é evidente que eu diria até venda de sentença. O desembargador vendeu a sentença se isso acontecer. Afirmo sem nenhum medo, para até acabar eu sendo caçado depois. Verdade. Depois desse processo. Algumas pessoas perguntam muito como é a relação do cotidiano de vocês com toda esta tensão lá na Câmara Municipal, dentro do plenário, nos corredores. Como é o relacionamento? Vocês se falam cordialmente, bom dia, boa tarde, ou nem se falam?